Bíblia diz amém. Amém. Quem não trouxe Bíblia, diga livraria. Tem uma livraria lá atrás, igreja. Adquira a sua Bíblia e venha armado para a igreja. Não é armado em carapau de corrida, é armado com a sua Bíblia. Amém. Daniel capítulo 3, versículo 22, diz assim a palavra do Senhor: porque a palavra do rei apertava, e o forno estava sobremaneira quente. A chama do fogo matou aqueles homens que levantaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Olha aí, igreja. E falou aos seus capitães, dizendo: não somos nós três homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, Senhor. Respondeu o rei e disse: porém eu vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e não há razão neles, e o aspecto do 4º homem é semelhante ao Filho dos deuses. Eu acredito que todos nós, igreja, já ouvimos esta palavra. Eu também já preguei esta palavra algumas vezes, mas desta vez Deus me falou de uma forma diferente. Eu gosto sempre de intitular as mensagens que Deus me dá. Eu gostaria de intitular esta mensagem como prisão com propósito. Se nós lermos, para nós podermos entender, e deixa-me recuar um pouquinho lá em Daniel capítulo 1. A Bíblia diz que o rei Nabucodonosor foi perante a cidade de Jerusalém, sitiou aquela cidade e levou, irmãos, roubou, raptou 10.000 pessoas e os levou para a Babilônia. Entre essas pessoas estavam 4 homens que a Bíblia nos destaca: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Homens esses que foram para a Babilônia. E quando chegaram na Babilônia, igreja, a Bíblia diz que das primeiras coisas que lhes fizeram foi mudar os seus nomes. Eu não quero entrar aqui no significado dos nomes, porque nós senão perderíamos algum tempo. Mas eu queria frisar só uma coisa. Quando alguém quer mudar o nome de alguém, esse alguém, entre outras palavras, está dizendo: esquece o teu passado. Aquilo que aqueles homens estavam dizendo: a partir de hoje não serás mais Daniel, a partir de hoje não serás mais Azarias, a partir de hoje não serás mais Misael, a partir de hoje serás Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas eu quero dizer uma coisa nesta noite da parte do Pai: não deixes que o diabo troque o teu nome. Tu continuas a ser um filho do Altíssimo, independentemente de onde estiveres ou para onde fores. Deus é contigo, igreja. Amém. Glória a Deus. Agora a Bíblia fala Te adoramos. que o rei Nabucodonosor constrói uma estátua e ele faz um decreto: a partir de hoje todos vão ter de se dobrar diante desta estátua. Agora a Bíblia diz que começam a tocar os sons dos instrumentos e toda a multidão, igreja, se dobrou diante daquela estátua, exceto Sadraque, Mesaque e Abednego. Agora a Bíblia diz que alguém vai perante o rei e diz: rei, não foste tu quem fizeste um decreto e disseste que quando a tua estátua passasse todos teriam de se dobrar? E o rei respondeu: é verdade. Mas há 3 homens, rei. Há 3 homens que não se dobraram diante da tua estátua. E a Bíblia diz que Nabucodonosor, irmãos, foi perante esses 3 homens e deu novamente uma chance para eles. Olha, vocês a primeira vez não se dobraram, mas eu vou-vos dar uma nova oportunidade. Quando os instrumentos soarem,
vocês vão se dobrar diante dessa estátua. Aqueles 3 homens eram 3 homens que falavam a mesma linguagem. Eram 3 homens que tinham se instruído com a mesma sabedoria, igreja. Eram 3 homens que tinham recebido os mesmos ensinamentos, igreja. E aqueles 3 homens, olhando para o rei, disseram: Rei, podes, por outras palavras, tentar as vezes que quiseres, que nós nunca nos dobraremos diante da tua estátua. Por outras palavras, aquilo que eles estavam dizendo: olha, rei, passa a estátua às vezes que passar, os nossos joelhos só se dobram diante do Todo-Poderoso. Resumindo, Glória a Deus. para a fornalha, eu estou a tentar resumir a história porque eu vou chegar para onde eu quero chegar. A Bíblia diz que eles foram jogados dentro da fornalha. Algo curioso. A Bíblia diz que eles foram atados com as suas capas, as suas roupas. Nós entendemos, igreja, segundo a Bíblia nos ensina, que dependente do estatuto social, haveria uma roupa preparada para eles. Por exemplo, quando alguém via um mendigo, sabia que a capa que ele trazia o identificava como um cego. Os reis tinham a sua roupa, a sua vestimenta. Os príncipes, por vez, tinham também a sua vestimenta. E a Bíblia fala, irmãos, que aqueles 3 homens foram jogados dentro da fornalha com as suas roupas. Mas atenção, não foram jogados de uma forma qualquer. A Bíblia diz que eles foram atados com as suas próprias roupas. Sabe o que é que eu entendo aqui? Capa simboliza ministério. Amém. Sabe o que é que eu entendo aqui? Que Deus falou no meu coração. Muitas vezes o diabo coloca a nossa vida dentro do fogo, não para destruir a nossa vida, mas para destruir o nosso ministério. Porque o que o diabo sabe, igreja, que a nós, ainda que nós tenhamos dentro da barriga de um peixe, quando nós clamarmos lá do céu, o Senhor vai responder com poder e glória e vai nos tirar da vida, vem do rei e do peixe. Mas o diabo quer, igreja, que no período em que nós estamos dentro da fornalha, passando aquele problema, o diabo quer afetar o nosso propósito, Glória. o nosso ministério. E agora a Bíblia diz que eles são colocados dentro da fornalha atados. Atados, eles não se poderiam mover, igreja. E eles estavam a servir de chacota para o rei Nabucodonosor e todo aquele povo. A tal ponto que o rei Nabucodonosor olha lá para dentro para ver o fim daqueles homens. E diz a Bíblia que quando o rei olha lá para dentro, faz uma pergunta que foi aquilo que nós lemos. Não foram 3 aqueles que nós lançámos lá dentro? É verdade, rei. Mas eu, porém, olho lá para dentro e não vejo 3. Eu vejo 4. E o último parece-me como o Filho dos Deus. E diz a Bíblia que eles estavam como? Andando para trás e para a frente, igreja. Eu quero te dizer nesta noite, ainda que estejas na fornalha, ainda que o diabo tenha amarrado a tua vida, não pares de fazer a obra do Pai. Não pares, igreja. Aquilo que o diabo quer é nos parar, igreja. Mas eu quero te dizer uma coisa nesta noite. Deus vai entrar na tua fornalha, não para te livrar, mas para que tu possas continuar a fazer o propósito. Deus poderia ter entrado, o anjo, ou Jesus poderia ter entrado naquele lugar, pegado naqueles homens e dizer: vamos embora, o vosso tempo da fornalha acabou. Mas a Bíblia diz que não. Ele entrou lá dentro, os desatou e eles começaram a andar. Quando vem um problema na nossa vida, a intenção do diabo, igreja, é você parar. É nós olharmos para a nossa vida e dizermos como o nosso apóstolo diz muitas vezes: porque é que eu não morri à nascença? O que é que eu estou aqui a fazer? Fulano tem tudo, eu não tenho nada. Aos outros tudo corre bem, a mim nada corre bem. Aquilo que o diabo quer fazer é nos parar, igreja, porque o diabo sabe o propósito que Deus tem para a nossa vida, igreja.
Mas eu quero te incentivar nesta noite. Deus vai entrar na fornalha. Se nós compararmos lá no capítulo 1, versículo 1 e 2, diz assim: e Deus permitiu que eles fossem levados cativos para a Babilônia. Quem permitiu? Deus. Agora Deus, igreja, Deus tem um objetivo, Deus tem um propósito para que o povo fosse levado cativo para a Babilônia. A Bíblia diz que quando o rei olha lá para dentro, igreja, vê o milagre lá dentro, vê o quarto homem da fornalha andando lá dentro, igreja, diz a Bíblia que ele vai e chama os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, saem cá para fora. Quem tinha colocado eles na fornalha, igreja, foi o rei Nabucodonosor, e o mesmo rei foi ele que os chamou para sair de fora. Eu quero declarar sobre a tua vida nesta noite que o problema que te levou à fornalha vai ser o mesmo que vai fazer tirar dela. Eu creio em nome de Jesus, igreja. Há tantos problemas, há tantas pessoas que me jogam dentro da fornalha. Mas eu quero te dizer nesta noite: não deixe o diabo vencer. Permanece firme em nome de Jesus Cristo, porque Deus está providenciando a vitória para a vida. Sabe qual era o propósito de Deus? Deus precisava salvar aquelas vidas. Quando o rei Nabucodonosor vê aquele milagre, sabe o que é que ele faz? Ele faz um decreto. Ele diz: a partir de hoje, todo o joelho se vai dobrar diante do Deus Todo-Poderoso. Não havia forma, igreja, de eles se salvarem se Deus não tivesse permitido que eles fossem para a Babilônia. Eu quero te dizer nesta noite: o problema que Deus permitiu que você entrasse não é para que você saia derrotado, não, mas é para aqueles que o rodeiam possam ver em si e em mim a glória do Todo-Poderoso. E para que eles possam ver que realmente só Deus é o Senhor de todas as nossas vidas. Deixem-me dizer algo nesta noite. Aqueles homens foram jogados dentro daquela fornalha. Eu quero te dizer em nome de Jesus: como está a tua capa? Como está o teu ministério? Por vezes, igreja, nós não queremos padecer, igreja, para guardar a nossa capa. Segundo a Timóteo, o apóstolo Paulo dá um conselho a seu filho da fé, Timóteo. Ele diz: Timóteo, ser equilibrado em tudo. Escute, ser equilibrado em tudo. Suporta os sofrimentos ou as aflições e cumpre o teu ministério. Igreja, nós somos adversários do diabo. Amém. Não por você ser bonito, baixo, gordo ou magro, igreja, mas porque o diabo sabe que dentro de nós está o Salvador da humanidade, igreja. E o diabo quer a todo custo arrancar esse Deus dentro da nossa vida. Mas eu quero incentivá-lo nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Não deixe que o diabo amarre com a sua própria capa. Glória a Deus. A Bíblia fala. Deixem-me falar um pouco sobre capas. Quando Pedro estava preso lá em Atos capítulo 12, diz a Bíblia que naquela prisão Deus operou um milagre. Tiago foi morto naquela prisão. Mas para Pedro, Deus operou um milagre.
A Bíblia diz que as portas se abriram. E no versículo 8 do capítulo 12 acontece algo muito interessante. Diz assim o anjo para Pedro: Pedro, veste as tuas roupas, calça as tuas sandálias. E disse mais ainda o anjo: põe a tua capa e segue-me, Pedro. A capa de Pedro não podia ficar na prisão, porque a